Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta quarta-feira, dia 22 de novembro. É um prazer estar em sua companhia a partir de agora, para o início de tarde, com uma boa conversa e com boas entrevistas. Nesta quarta-feira a gente já recebe aqui o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, e também vamos receber hoje a atriz e cantora acreana Nazaré Pereira, que está no estado para ser homenageada pela Academia Acreana de Letras. Então vamos falar de política, vamos falar muito de planejamento, de orçamento e também de cultura e de música no Gazeta Entrevista desta quarta-feira. E você é nosso convidado especial para participar, interagir com a gente. Você pode nos acompanhar pela televisão, na TV aberta, mas também interagir pelas redes sociais. Tem Gazeta Entrevista no Instagram, Gazeta Entrevista ao vivo pelo Facebook. As redes sociais estão aparecendo todas aqui na sua tela para você. TV Gazeta no YouTube e o nosso WhatsApp 99989 1042. 99989 1042 é o WhatsApp do Gazeta Entrevista para você mandar sua pergunta, para você mandar sua sugestão e interagir durante o programa. Participe, sua sugestão, sua pergunta sempre é muito bem-vinda. Eu aproveito, falando em boas-vindas, dar uma boa tarde ao secretário Ricardo Brandão. Boa tarde, secretário, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Gabriel, uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, tá prestigiando um público tão honrado como esse. Secretário que veio hoje para a gente falar, final de ano sempre é um período corrido para o gestor público, ainda mais para a Secretaria de Planejamento. Mas também um assunto importante, secretário, para a gente começar a nossa conversa hoje. A gente começa com um assunto atual, que é a questão da prorrogação por parte do governo federal do prazo para a gente conseguir resgatar as emendas que nós havíamos perdido. Cerca de quase 600 milhões de reais poderiam vir para o Estado, para o governo, para as prefeituras, e esse prazo foi prorrogado. Sinal de que a gente consegue recuperar ainda esse dinheiro, secretário? Sim, Gabriel. Primeiramente esclarecer que do total de quase 542 milhões de reais, desses era de incumbência do Poder Executivo Estadual, um total de 202 milhões de reais. Desses cerca de um terço. Desses 202 milhões de reais, nós tínhamos um total de 22 instrumentos, com cláusula até o dia 30 de novembro agora. Sim. Tá? E vimos trabalhando e continuamos trabalhando no processo para que até o dia 30 a gente consiga concluir todas as observações e solicitações. Vale ressaltar que, desse montante, dos 22 instrumentos de convênios que estava assinado, aguardando complementação de informações e projetos, nós tínhamos enviado já a resposta de um total de 21, apenas de um deles a gente não tinha conseguido enviar ainda, né? E dos 21, 3 já foram aprovados, 10 retornaram para o Estado para complementar mais dados, e 5 foram enviados e estão aguardando a análise por parte do banco concedente. Então o Estado, o Poder Executivo, vem fazendo o seu trabalho, e aí eu faço questão, num momento como esse agora, agradecer primeiramente a bancada do Estado do Acre, Sim, na pessoa do senador Alain Henrique, demais senadores e deputados que oficiaram, que brigaram juntamente com a FIEAC, o Fórum Acreano de Desenvolvimento, que buscaram soluções junto ao governo federal para que esse prazo fosse prorrogado. Uma vez que o olhar não é só em relação ao Estado. Aos municípios também, principalmente né? Os municípios, onde a carência é um pouco maior de mão de obra especializada, de técnico. E vale lembrar que quando o governo federal ele toma uma decisão dessa, ele está olhando para o país como um todo. Então, fica o agradecimento para a bancada federal acreana e também ao governo federal pela sensibilidade de ter atendido ao pedido dos parlamentares, não só acreanos, mas de vários estados da federação, para que a gente não perca um recurso tão importante para a sociedade. Ô secretário, por que acaba chegando a este ponto de correr o risco de perder uma emenda? O que acontece? É a burocracia? É problema com projetos? O que é o entrave que atrapalha não só o Estado, mas municípios também? Os municípios sofrem, acho, muito mais do que o Estado. Mas o que está atrapalhando isso? Gabriel, é um conjunto. Começa pela indicação. A gente teve reunião com a bancada federal há 2 semanas atrás e pedíamos deles justamente essa pactuação, um melhor alinhamento com os parlamentares federais, porque a gente tem como avançar certo desde a origem. Então, um exemplo bem típico.
Nos meses de outubro e novembro, os órgãos, as entidades apresentam suas demandas aos parlamentares. No mês de dezembro, os parlamentares fazem a indicação da emenda em relação a objetos. Não entra no mérito de qual será ainda o órgão beneficiário. E no período de janeiro a março do ano subsequente, no caso, vamos colocar 2024, aí o parlamentar vai informar, olha, essa emenda que eu indiquei vai para o órgão tal. E aí, a partir desse momento, fica um esforço por parte do órgão. Se for uma indicação de uma emenda que envolva construção, e aí vem a exigência em relação a ter o projeto de engenharia, projeto executivo pronto, ter todos os demais projetos, ter o licenciamento ambiental do imóvel, ter a regularização fundiária do imóvel, ter as demais licenças da vigilância sanitária, do Corpo de Bombeiro. Então, é um conjunto de informações. Hoje, a gente vem trabalhando com a bancada federal para que, uma vez feita a indicação agora em dezembro, a gente já confirme para que órgão vai a emenda, para que a gente possa se antecipar e começar já a trabalhar na elaboração do projeto, na busca da regularização do imóvel, no contato com os órgãos fiscalizadores, para que no período de julho a dezembro do ano seguinte, no ato de celebrar o convênio, a gente já celebre com todos os documentos prontos. E aí já podendo conveniar e já está liberado para licitar. Na prática, hoje, até esse momento, não acontecia dessa forma, não só em relação ao Estado, mas em relação a municípios também. E isso faz com que, geralmente, assine o convênio e ele entre em cláusula suspensiva, porque ainda não tem o conjunto de informações e documentos todos acostados dentro do processo, dentro da plataforma TransfereGov. E esse atraso na liberação de emendas prejudica hoje alguma obra que a gente tem em andamento ou está paralisada aqui no nosso estado, secretário? Prejudica, porque do momento que o nosso parlamentar, seja ele senador ou deputado federal, assume um compromisso com a comunidade de que está indicando uma emenda para construir uma ponte, para abrir um ramal, para construir uma unidade hospitalar, ele já faz aquela indicação porque existe uma demanda, existe uma necessidade. E quando, do ato da indicação até a efetiva liberação do recurso, há um decurso de prazo muito grande, então aquela necessidade daquela população ela vai ficar prejudicada. Assim como prejudica também o poder público estadual, municipal ou federal, que vai ficar perdendo tempo na entrega de um bem público que poderia gerar resultados mais rápido. Daí a importância que a gente faz questão sempre de lembrar, que é essa boa relação que se tem hoje do governo do Estado com a AMAC, municípios, do governo do Estado com os parlamentares estaduais e também com os parlamentares federais. Esse ambiente coletivo de diálogo, de construção, ele favorece com que a gente corrija os erros desde a sua origem. E nesse ambiente de diálogo que o senhor acabou de citar, inclusive na semana passada, se não me falha a memória, teve uma reunião de parte da bancada com municípios, com o Estado também, inclusive o governador Gladys Cameli participou dessa reunião, né? Como é que está alinhado para essas emendas para o próximo ano, que estão sendo discutidas agora pela bancada, principalmente a nível federal? Como é que o Estado tem alinhado? O que tem sido prioridade nesse debate de emendas para o próximo ano, secretário? Gabriel, nesse sentido, eu já agradeço mais uma vez também ao senador Alan Henrique, que é o coordenador da bancada federal do Acre, que abriu espaço para esse ambiente de diálogo, algo nunca visto antes dentro do Estado do Acre. A bancada federal vinha até o Estado, ouvia municípios, ouvia o governo estadual, ouvia as instituições federais no Estado do Acre. Quando abriu espaço para isso, a gente começou a deixar muito claro algumas perspectivas. A primeira delas é que não existe concorrência por recurso. Então, durante muito tempo, existia esse ambiente de concorrência. Então, fizemos questão de, enquanto poder público estadual, deixar claro que o Estado não compete com o município na captação de recursos. O Estado não compete com os poderes na captação de recursos. O Estado está para apoiar, porque interessa ao Poder Executivo Estadual, na pessoa do governador Gladys Cameli, ter obras em andamento, ter equipamentos públicos sendo entregues à população, ter geração de emprego, ter um retorno social dos recursos que estão sendo indicados. A primeira premissa que a gente fez questão de colocar foi isso. É tanto que a gente passou a defender que a bancada federal fizesse a indicação de emendas para municípios, aquilo que é próprio do município, a construção de uma creche, de uma escola, a abertura de uma via urbana, nós compreendemos que é típico do município. Então, é importante que o parlamentar federal faça essa indicação direto para o município
E se o Estado puder ajudar aquele município na execução daquele convênio, a gente vai se colocar à disposição. Da mesma maneira, nós buscamos apoio em relação aos poderes. O Tribunal de Justiça busca captar recursos para construir a terceira torre da Cidade da Justiça. Nós colocamos como uma das prioridades do governo do Estado que os parlamentares indicassem esse recurso. Porque para a sociedade acreana é interessante que a estrutura do Poder Judiciário seja ampliada, que a gente consiga ter uma justiça mais efetiva e eficiente. Então, o governo do Estado apoia nessas ações. Mas o básico que a gente pactuou com os parlamentares foi que as prioridades em relação às emendas de bancada, porque são duas emendas bem típicas, é a emenda de bancada, Sim. que ela visa os projetos estratégicos, e as emendas parlamentares individuais. Daí nós pedimos à bancada federal do Acre que os recursos da emenda de bancada ela pudesse estar indicando para projetos estratégicos alinhada com a Agenda Acre 10 anos. Então, o Estado do Acre hoje possui um plano de desenvolvimento socioeconômico, uma agenda de 10 anos de desenvolvimento, e nessa agenda tem projetos que a gente considera, e a sociedade elegeu como sendo estratégicos. E aí pedimos que a bancada tivesse a sensibilidade de, na hora de indicar os recursos, pudesse estar indicando dentro desse conjunto de projetos estratégicos. E aí, a partir daí, apresentamos um total de 12 demandas, essas 12 demandas totalizando um total de 320 milhões, como as prioridades do governo do Estado. Os parlamentares, naturalmente, vão analisar e daquilo que puderem nos retornar, será muito útil, porque a gente estará colocando dentro do rol das emendas e projetos estratégicos de desenvolvimento do governo do Estado. Um exemplo muito típico. Dentre as prioridades, a gente colocou o fortalecimento da bacia leiteira do Acre. Pedimos 42 milhões à bancada federal para projetos voltados ao fortalecimento da bacia leiteira. Pedimos mais 8 milhões e meio voltado para a instalação de assentamentos rurais, para que a gente fortaleça o homem do campo. E a gente foi olhando aqueles projetos que são geradores de emprego, que são geradores de renda, de desenvolvimento regional, e buscamos recursos nesse sentido. E como é que está essa relação nessa busca por recursos para o Estado e para os municípios com parlamentares que são da oposição ou até mesmo considerados independentes, como alguns costumam dizer? Como é que tem sido essa relação? Ela tem sido muito boa, Gabriel, no sentido de que, quando eles conseguem compreender que o governo do Estado ele representa o conjunto da sociedade e que o parlamentar está ali para somar, para contribuir, quando nós buscamos algum recurso, a gente não busca para o governo do Estado, a gente busca para a comunidade. Um exemplo bem típico. Nós buscávamos recursos para construir o Hospital Regional de Chapuri, que é uma prioridade da população de Chapuri. Um dos parlamentares falou, não, para o hospital me comprometo. E é um dos parlamentares dito como independente do processo. No caso, o nosso deputado Roberto Duarte falou, não, o Hospital de Chapuri é compromisso meu com aquela população e eu vou indicar como sendo uma das prioridades. Mas também era uma prioridade do governo do Estado, porque a gente entende o clamor daquela população. Isso são exemplos de como a gente vem construindo essa relação. E aí vem o segundo compromisso, que é do governo do Estado com os nossos gestores, que é, uma vez o parlamentar indicando o recurso, de nós assumirmos todas as responsabilidades e compromissos para fazer com que esse recurso produza resultados o mais rápido possível. Dessa forma, ganham todos. Ganha o parlamentar em honrar o seu compromisso com aquela comunidade, ganha o Estado de ter um equipamento público produzindo resultado de interesse da sociedade. Então, é nesse ambiente que eu colocava no início, de diálogo, de cooperação, de assertividade, que a gente vem trabalhando hoje com a bancada federal e com a bancada estadual. Secretário, aproveitando que a gente tem falado muito sobre obras, como está a situação de algumas obras que foram paralisadas aqui no nosso estado? Eu até vi hoje o governo divulgando que na Ponte de Chapuri, por exemplo, 45% da obra já está concluída, mas, por exemplo, já em Brasileia, nós tivemos paralisação das obras, do anel viário, o governador recentemente esteve em Brasília em busca de recursos. O que está faltando para essas grandes obras continuarem e serem concluídas? Um exemplo bem típico, Ponte de Sena Madureira. O governo do Estado trabalha com a lógica de até o mês de dezembro agora, final deste ano, a gente vai inaugurar aquela ponte. A Ponte de Chapuri, como você muito bem colocou, ela vem em execução, hoje está aproximadamente 45% já executada. E vale frisar que tanto a Ponte de Chapuri quanto a de Sena Madureira são executadas com recursos próprios do Estado.
Essa segunda etapa da ponte de Chapuri, o senador Márcio Bittar se comprometeu de aportar 25 milhões para auxiliar na conclusão dela. O anel viário é uma obra que ela é de competência do governo federal, que desde 2016 tinha sido indicada para o governo do estado executar. E aí tivemos alguns contratempos ao longo do final do ano de 2022, e agora estão na pactuação final para a retomada da obra, já a ponte já está pronta, está faltando os acessos para realmente concluir o anel, então houve um compromisso do governo federal, ouvindo o nosso governador, de agilizar o máximo possível os procedimentos para liberar os recursos já para retomar a conclusão daquela obra. O caso da maternidade de Rio Branco, que é uma obra muito grande. Então a primeira etapa da obra foi licitada, já está em execução, já realizamos o pagamento de 2 medições, estamos aguardando a liberação do governo federal para a partir de então já passar a pagar a 3ª medição. Isso são exemplos de obras que têm um vulto pelo tamanho e pela importância social. Ainda essa semana o governo do estado deve estar emitindo a ordem de serviço para iniciar o viaduto da Avenida Ceará com a... Vai sair. Eu ia lhe perguntar, Finalmente, secretário, justamente sobre isso, porque Rio Branco acabou gerando uma expectativa, essa questão desse viaduto e maquetes bonitas e tal, mas a gente vê tudo meio parado. Vai sair o viaduto na Ceará? Vai. Na maternidade ali, né? É o da maternidade, É da ladeira, né? da maternidade. Vai sair já todos os procedimentos técnicos, o secretário Ítalo da CEOP conseguiu contornar juntamente com Dona Dônia da Casa Civil, o secretário Alisson, se envolveram diretamente nesse processo todo e hoje já está em condições de assinar a ordem de serviço. A gente tem a expectativa de que ainda essa semana o governador possa estar fazendo um anúncio já e assinando a ordem de serviço dessa obra tão importante para a nossa cidade, para o centro de Rio Branco. Cada obra dessa, ela tem um conjunto de especificidades que às vezes geram atrasos. O exemplo típico, a orla do bairro 15, que também já está em execução. A orla do bairro 15, no momento de iniciar, a gente foi surpreendido com a discussão de que a margem do rio, a beira do rio, era de responsabilidade da União e que para começar a obra dependeríamos de uma autorização formal da Secretaria de Patrimônio da União. E aí houve toda uma tratativa, o governo federal muito solícito, após as discussões, emitiu a autorização. Cada obra tem... Ali é emenda parlamentar e recursos próprios também, na Orla do 15. A Orla do 15 é a emenda parlamentar com a complementação de recursos do governo do estado. E aí vale frisar, Gabriel, que uma obra, quando ela é indicada inicialmente quanto emenda, é feito um orçamento estimativo. Quanto mais tempo a gente demora para começar essa obra, mais aditivos. Mais aditivos e, infelizmente, geralmente os aditivos vêm com recurso próprio. Então, daí a nossa preocupação também... Fica mais cara a obra, né? Se torna mais cara e sai do cofre do Estado. Uma obra que poderia ser 100% custeada com recurso federal, por uma demora, às vezes, desnecessária, ela finda custando mais caro ao contribuinte acriano. Daí o compromisso nosso, a preocupação de criar mecanismos para que obra nenhuma, emenda nenhuma entre em cláusula suspensiva no ato da assinatura do convênio. Secretário, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre emendas parlamentares e vamos trazer um pouco o assunto aqui para a Assembleia Legislativa. Não, vamos para o intervalo ainda não, meu diretor. Já, antes de eu ir para o intervalo, eu quero botar o telespectador participando e uma oportunidade para você que está em casa também participar e mandar mensagem pelo 99989-1042, está na tela. Tem a pergunta aqui do Evenilson Nascimento, ele diz: boa tarde, pergunte para o secretário se o concurso público do Detran vai sair ainda em 2023. Vamos saber se o secretário tem essa informação privilegiada. Secretário. Infelizmente, eu não tenho como confirmar essa informação nesse momento, né? Até porque hoje eu estou mais alinhado na parte do planejamento e a parte relativa a concursos, a acompanhamento da gestão de pessoal. Está com a Secretaria de Administração e eu não tomei conhecimento ainda desses detalhes. Tá aqui, ó, secretário, mais uma pergunta aqui. Farias, e o Farias está ligado, porque ele diz aqui, ó, ele lembra que no dia 24 de abril, o senhor lembra que teve aqui no dia 24 de abril, ó, ele diz: o secretário esteve no Gazeta Entrevista, afirmou que o projeto Internet dos Professores seria renovado. Estamos finalizando o ano e não se renovou. Por que está tendo tanta dificuldade para fazer essa renovação? Pergunta do Farias, secretário. Farias, detalhe? essa é uma
Conversa que a gente tem que fazer com o nosso secretário de Educação. Hoje ainda eu estive na Assembleia Legislativa, conversava com o nosso presidente da LEACRE, pedi uma reunião com o nosso secretário da Casa Civil e com o secretário de Educação para a gente fazer esses ajustes finais. Esse foi um ano bem atípico, então início de gestão, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Houveram algumas atipicidades em relação a repasse de recursos e eu acredito e reputo que muito provavelmente a dificuldade que o secretário Abson deve ter tido em relação a implementar, porque isso fazia parte do planejamento da Secretaria de Educação, essa renovação desses contratos, ele deve ter tido dificuldade em relação à redução de repasses que houve nos meses de julho, agosto e setembro. Então, teve uma queda significativa no repasse do FPE e também nos recursos do FUNDEB. O governo conseguiu se recuperar disso, secretário, dessa queda no repasse dos recursos federais? Gabriel, a gente está fechando as contas ainda, tanto que tomamos a iniciativa de antecipar o encerramento do exercício financeiro, para que a gente pudesse ter um mês de folga para poder fazer todos os ajustes. Houve o aceno do governo federal, inclusive aprovou uma lei, a Lei Complementar 201, na qual se compromete com a reposição dos recursos que vieram a menor. Estamos esperando que agora no mês de dezembro o governo federal de fato consiga liberar esse recurso para que a gente possa colocar as contas em ordem. Como eu coloquei, foi um ano atípico, diferente. Compreendemos que todo início de gestão ele tem suas atipicidades. Esse ano foi muito diferente, em ambiente de guerra na Europa, em seguida a incerteza com relação à aprovação da reforma tributária, da política econômica. Tudo isso foi gerando uma série de cautelas no empresariado de âmbito nacional. Isso repercutiu numa queda de arrecadação do governo federal, que compromete o tamanho do repasse do FPE para os estados. Por isso que a gente trabalha com a lógica de que no mês de dezembro consigamos restabelecer o controle, os órgãos, os gestores foram compreensivos, pedimos até compreensão a muitos empresários, fornecedores para o poder público estadual em relação a alguns atrasos de pagamento que houveram. E aí uma pergunta como essa do Farias, infelizmente ela está inclusa no rol dessas dificuldades que não só a Secretaria de Educação teve, mas como um conjunto do poder público estadual e municipais. Secretário, só uma dúvida rapidinho. O orçamento anual do Estado, quanto que corresponde a repasses do governo federal? Você tem uma ideia? Aproximadamente 75% a 80% do orçamento do Estado vem de recursos do governo federal. Vem de recursos do governo federal, que é do FPE. Agora sim, vamos para o intervalo rapidinho. Você aproveita o intervalo para participar, mandar sua mensagem, assim como fez o Farias e os demais. 99989-1042, está na tela o contato do Gazeta Entrevista. Eu estou esperando a sua mensagem e já a gente volta para continuar a entrevista com o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão. Gazeta Entrevista volta já.